estas terroristas. Baruch Hashem. Estamos hoje no dia 29 de Tishrei, dos anos 5.784 da criação, 14 de outubro de 2023, da Era Comum. Estamos no sagrado dia do Shabat e, portanto, nós estamos aí findando a primeira porção do novo ciclo dos estudos de Torá, né? Aliás, a primeira porção do novo ciclo dos estudos de Torá. Estamos no livro de Bereshit, a primeira porção traz o nome do próprio livro, Bereshit, e hoje nós estamos aí no capítulo 5, verso 25, até o capítulo 6, verso 4 da nossa Parashá da semana. Às 18 horas e 45 minutos teremos a Havidalah, o encerramento do 7º dia para os 6 dias comuns, né? Hoje estamos completando aí uma semana de terríveis acontecimentos ali junto ao nosso povo judeu, o nosso irmão mais velho, o filho primogênito de Deus. Estamos realmente entristecidos, condoídos, né? Com as famílias enlutadas, com aquelas que estão feridas, né? Rogando de fato a Hashem, o soberano dos mundos, a consolação para as famílias enlutadas e o rápido restabelecimento, né? Refuah Shelema, o rápido restabelecimento sem sequelas dos feridos, né? Bem como também os sequestrados que sejam resgatados pelas forças de defesa de Israel e retornem ao convívio da família e ao convívio dos seus, né? Ontem já começou os resgates, né? Já foram recuperados ontem, né, 250 reféns e levados para Eretz Israel. A nossa prece hoje para o povo judeu, a terra prometida, Israel, está no Salmo 23. O Salmo 23, no seu comentário, diz, né? Quem vive consciente de estar sempre na presença de Deus e sob sua orientação íntima, não teme nada, nem circunstâncias por mais hostis. Deus pode prover toda a necessidade do ser humano, seja num brado verdejante ou no deserto mais abrasador, né? Que esse momento é mais do que nunca, como diz o salmista do Salmo 23, David Melech, Adonai Roi lo ersar, ou seja, o Eterno é meu pastor, e por isso ele não me faltará. Ele me faz repousar em campos verdejantes, conduz-me às águas tranquilas, restaura minha alma, guia-me por veredas da justiça por amor de seu nome. Ainda que eu siga pelo vale das sombras da morte, não temerei, pois tu estarás comigo. Teu cajado e teu bordão me darão apoio e conforto. Preparas-me uma mesa de delícias na presença de meus inimigos. Unges com óleo minha cabeça e o meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me acompanharão por todos os dias da minha existência, e por todo sempre habitarei na casa do Eterno. Amém, vem amém. Ontem nós tivemos aí, né, mais uma breve live com o nosso Rav Yaakov Gerenstad, né, a nossa liderança Bnei Noach Brasil, e como ele está em contato direto com vários rabinos, Rabad lá em Israel, né? Então ontem ele trouxe mais um belíssimo, né, testemunho de um milagre, né, que aconteceu, mais um milagre que aconteceu ali em Israel, né? Então o nosso Rav Yaakov disse que, pelos testemunhos relatados a ele, que um policial de folga, a paisana, portanto, ele ouviu, né, os estampidos dos tiros, bombas, e ele percebeu que realmente algo diferente estava acontecendo e que não era bom. Então ele rapidamente pegou o seu armamento, saiu à rua e começou a perceber realmente que as coisas não estavam nada boas, né? E aí ele encontrou
um outro policial ferido, colocou dentro do seu carro e foi em direção à região sul, onde estava acontecendo a invasão. E no seu trajeto, alguns terroristas apareceram pela frente, tentando eliminá-lo, e ele conseguiu eliminar 5 terroristas e continuou a sua viagem em direção ao sul para poder ajudar junto com aquele policial que estava ferido, né, no banco de trás do seu carro. No caminho encontrou mais um policial ferido, colocou dentro do seu carro e aí foi cercado por outros vários extremistas e ele acabou reagindo, né, e ele acabou eliminando vários extremistas e os outros fugiram. Apesar disso, né, o seu veículo foi muito bem fuzilado, né, pelos extremistas. Ele acabou se ferindo, os que já estavam feridos se feriram mais ainda. E nesse momento, né, ele acaba fora do carro caindo e como ele tinha eliminado alguns terroristas e o seu armamento já estava sem munição, ele acabou pegando de uma arma dos mortos, né, dos extremistas, para poder revidar aos demais. Então, né, nesse momento em que os outros fogem e outros tantos morrem, foi aonde que chegou, né, uma parte das forças de defesa de Israel e viu todo aquele cenário, e ele estava praticamente quase desacordado, ferido, fraco, e ele tentava responder, falar alguma coisa para aqueles que ali chegaram, mas ele não conseguia se expressar, estava muito fraco, muito ferido. Então, naquele momento, né, os soldados de defesa de Israel viram os 2 policiais dentro do carro feridos, vários terroristas mortos, e aquele ali, a paisana, próximo do veículo, né, com uma arma que pertencia aos extremistas. Então eles achavam que aquele fulano era um extremista, né? Então eles iam eliminar aquele inimigo, né? E quando estavam prontos para eliminar aquele inimigo, na visão deles, aí de repente alguém gritou: não atire, não atire, não atire. Ele é judeu. E aí, mas como que você sabe que ele é judeu? Aí então esse que gritou para não atirar, ele disse: ele está com tzitzit, que são aquelas franjas que ficam nos 4 cantos do judeu. Então aquelas franjas, o tzitzit, acabou salvando aquela vida, porque ali estava a identificação de um judeu. Então nesse sentido ele foi socorrido, né? E segundo o boletim médico que o nosso Rav trouxe, né, ele estava em recuperação e não corria mais perigo de morte, né? Então um tzitzit acabou salvando a vida de um judeu. Um dos milagres, vários outros estão acontecendo e pela graça bendita serão relatados, né? E o nosso Rav, ele estará trazendo para conosco aí, nem se for nesses momentos, né, de live rápidas, trazendo o testemunho do milagre, para que nós possamos continuar fazendo as nossas preces, fazendo realmente o estudo da Torá, o estudo das 7 leis de Noé, suas ramificações, fazendo atos de bondade, caridade, de justiça, né, fazendo tzedaká em favor realmente das forças de defesa de Israel. A nossa comunidade judaica, a nossa comunidade Sinagoga Benei Noah Regional Bauru, está coletando tanto dos seus membros locais como de diversos colaboradores Benei Noah pelos quadrantes aí do Brasil e afora vai, né? Estamos arrecadando tzedaká e até segunda-feira de manhã, na parte da manhã. Na segunda-feira, na parte da tarde, nós estaremos aí fechando, né, a arrecadação para enviarmos ao nosso lado em Acre e Geranstad. Posterior a isso, se alguém, né, quiser mandar a sua tzedaká para as forças de defesa de Israel, pode enviar normalmente, mas, né, nos envia o comprovante e o objetivo é para
para Israel. Aí a gente já sabe do que se trata. E aí nós estaremos encaminhando ao Rav Yaakov para que ele direcione diretamente ali para o Rabad de Israel, né, que os rabinos estão ali no fronte com os soldados, né? E uma das questões, né, ou várias questões que eles estão levando, várias atividades, eles estão levando a Torá, preces, livro de orações, o Sidur, estão levando Talit Katan, que é o manto de oração, mas o Talit Katan, ele é o talit que vai por baixo da vestimenta, né? Então é que nem uma camiseta sem manga, né? Fechada nas suas laterais e nos seus 4 cantos, né? E tem o tzitzit, né? As franjas. É o Talit Katan, é o talit menor, que é colocado por baixo da camisa, né? E o seu tzitzit, eles ficam à mostra, ficam pendentes, né? E o Talit Katan é o manto de oração. São aqueles talits que se colocam sobre os ombros, né? Para que se façam as preces. Junto com isso, eles estão levando os tefilim, que são aqueles filactérios de couro, né? Que são enrolados no braço, né? E na testa, os tefilim, né? E eles estão ali colocando realmente nos soldados, porque uma boa parte não é praticante, então alguns até não sabem nem como colocar, né? Então aí está essa questão aí também, né? Então esses momentos está sendo feito uma união e uma unidade no meio do povo judeu, né? A união e a unidade como um povo, a união e a unidade contra a questão da fé monoteísta, né? Baseado na própria Torá, né? E o povo sabe que as forças de defesa de Israel sabe que realmente o inimigo é cruel, é traiçoeiro, é covarde. Então eles estão se somando junto com esses rabinos e outros tais, né, exatamente em todos esses procedimentos, né? Então isso está trazendo já um efeito positivo, apesar de toda a crueldade, união e unidade do povo. Porque toda vez que o povo de Israel, o povo judeu é atacado, aumenta a união e a unidade do povo judeu. E é necessário que isso aconteça para que Mashiach se revele, a união e a unidade do povo judeu. E com um ingrediente a mais, depois das orientações do nosso Rebbe Menachem Mendel, que falou aos seus Hassidim, os seus seguidores, né, os seus rabinos, Rabad, para que de fato estejam envolvidos com os não-judeus, levando o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Então, nessa união e unidade do povo judeu, e nessa união e unidade dos Benei Noah, ombro a ombro com o povo judeu, nós estamos transformando o mundo. Estamos dissipando as trevas. Por mais que seja difícil essa semana que passou, ainda assim há uma luz. E essa luz está brilhando como ela nunca se apagou, ela continua brilhando, né, verdadeiramente no seio do povo judeu, e isso está sendo vivenciado no meio dos Benei Noah. Então vamos continuar, né, com essas ações, para que nós possamos aí ver a revelação do justo Mashiach a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo. Amém, amém. Ok? Baruch Hashem. Então a nossa aliá de hoje, né, capítulo 5, verso 25 até o capítulo 6, verso 4, nós temos aí exatamente a continuidade, né, da genealogia, da descendência de Adão, né? Vemos aí exatamente a questão Metushelah, ou Metusalém, né, viveu 187, ele teve um filho, Lemer, e Metushelah viveu 782 anos depois que teve o seu filho Lemer. E Lemer teve filhos e filhas. Metushelah, ou Metusalém, viveu um total de 969 anos. E aí ele morreu, né? Depois a gente vai ver ali na Parashá de Noach, né? Que Metusalém, ele realmente morreu momentos antes de iniciar o dilúvio, né? Então, momentos antes de iniciar o dilúvio, Metusalém, ou Metushelah, veio a falecer.
ele precisava falecer, senão o juízo de Deus não começava, o dilúvio, né? Porque o justo daquela geração, Metushelah, né, estava de uma certa forma assim impedindo que os juízos divinos se iniciassem, ok? Então assim Lemelech viveu 182 anos e ele teve filho a partir de quem o mundo inteiro foi construído, e ele chamou esse filho de Noah, dizendo: esse nos trará alívio de todo o nosso trabalho e do tormento das nossas mãos, do solo que Deus amaldiçoou, porque ele inventaria ferramentas agrícolas. Lemer viveu 595 anos depois que teve Noah, e ele teve filhos e filhas, Noah, né? E depois que Lemer viveu um total de 777 anos e morreu. E depois Noah tinha 500 anos, e Noah gerou Shem, Ham e Efet. Ou seja, Noah viveu 500 anos para depois gerar filhos. Ele só foi gerar filhos, né, Shem, Ham e Efet, realmente depois de 500 anos de existência já. Ok? Aí depois no capítulo 6, né, dos versos 1 a 4, aliás, dos versos 1 a 8, nós temos aí a corrupção moral do homem. Então aí vem discorrendo sobre o aspecto, né, da corrupção do homem, e nós temos aí realmente Deus dizendo, né, meu espírito não permanecerá em conflito sobre a destruição do homem por muito tempo, né? Aqui os nossos sábios falam que essa questão do conflito que Deus está falando numa linguagem humana, para que nós possamos entender o que estava acontecendo. Ou seja, Deus pensou sobre a questão da criação do homem no ponto que chegou, um ponto tão degenerativo, moral, espiritual e ético, né? Então no seu pensamento estava lá a questão que tradicionalmente é conhecida, né? Que Deus arrependeu-se de ter feito o ser humano, né? Então estava isso no pensamento de Deus. E então esse conflito fala que o meu espírito não permanecerá em conflito com essa questão. Então, numa linguagem simples, né? Então Deus estava dizendo: vou tomar uma decisão. E nesse tempo aí, né, havia de fato, eu lhe darei, né, diz o Eterno, né, eu lhe darei 120 anos para viver, se ele não se arrepender, eu o destruirei com o dilúvio, né? Então, mesmo antes da destruição do dilúvio, Deus ainda deu um tempo, né, de 120 anos para que a humanidade pudesse se arrepender dos seus males, né? Foi o tempo em que Noah demorou para construir a arca. E como não houve realmente a techuvá, então a sentença divina foi aplicada. Havia gigantes sobre a terra nesses dias de Enosh e Caim, e também depois, quando eles testemunharam um dilúvio que destruiu 1/3 do mundo, quando os filhos de Deus, que eram gigantes, violavam as filhas dos homens comuns, e elas geraram filhos gigantes para eles. Eles foram os mais rebeldes de todos os homens que jamais existiram. Homens que foram mencionados acima por nome, que aludem à sua posterior destruição. Deus viu que a maldade do homem aumentava sobre a terra, todo o impulso de seus mais íntimos pensamentos eram puramente para o mal o dia inteiro. Deus consolou-se com o fato de ter feito o homem sobre a terra e não no céu, onde ele poderia ter feito até mesmo os anjos se rebelarem. Então Deus decidiu em seu coração trazer sofrimento ao homem. E Deus disse: eu apagarei da face da terra a humanidade que criei, homem, gado, animais selvagens e pássaros do céu, pois eu lamento o fato de tê-los criado. Mas Noah encontrou favor aos olhos de Deus, né? Então essa é a nossa aliar nesse sentido aí. Então vejam bem que quando nós temos aí, né, que é o verso 7 do capítulo 6,
que fala que lamenta o fato de tê-los criados, né, o ser humano, né? Então, os comentários de Rashi, do nosso Rebbe Menachem Mendel sobre isso, nos fala que esse versículo, né, como Onkelos, ele afirmando que Deus planejava destruir a humanidade, ele imediatamente verá que a realidade mostra o contrário. Como ainda estamos né, todos aqui para ler a história, e não há nenhuma evidência de que Deus desistiu do seu plano. É inconcebível que ele, de fato, pretendesse destruir a humanidade. Mais adiante, no versículo seguinte, nós lemos: Noa encontrou favor aos olhos de Deus, o que introduz o relato de como Noa e sua família foram salvos, né, por Deus. Então, quando nós vemos aí, né, traduções de ponto comum ou de um ponto muito simplório, né, em que fala que Deus apagará da face da terra toda a humanidade, que vai extirpar toda a humanidade, na realidade não é exatamente isto, né? Ela não condiz com a própria realidade da Torá e nem com a própria realidade dos fatos. Nós estamos aqui. Se fosse para eliminar toda a humanidade da face da terra, então não existiria ser humano nenhum. Mas veja bem que o verso 7 diz: mas Noa encontrou favor aos olhos de Deus, né? Então, como diz assim, né, teve alguém que salvou o time, né? Teve alguém que salvou a raça humana, Noa, né? Então, por isso, nessa questão, né, Deus, ele de fato iria extirpar a humanidade, ele mudou de ideia. O que foi que aconteceu de fato, né? Então os nossos sábios, eles falam que a solução para esse problema está na distinção entre o pensamento divino e a fala divina, né? Ou seja, o pensamento é uma coisa, a fala é outra. Esse que é o detalhe. Por isso que no versículo 6 consta que os pensamentos de misericórdia de Deus foram transformados em julgamento. Ele realmente se arrependeu de ter criado a humanidade, mas somente em pensamento. Entretanto, o versículo 7 diz: Deus disse, eu apagarei o homem, e etc., que nós vimos aí no verso 7, né? O homem, gado, animais selvagens, etc., etc. Daí nós vemos que, de fato, Deus lamentava para si mesmo, em pensamento, ter criado um homem, mas quando ele finalmente emitiu o seu decreto, por meio da fala, a severidade de Deus, de seu intento, foi amenizada, de modo a excluir aqueles que se salvaram dentro da arca, ou seja, a partir de quem a humanidade pôde ser reconstruída, Noa, certo? Então, aqui os nossos sábios trazem que há uma diferença no pensamento e na fala. Enquanto está no pensamento é uma situação, depois que vem a fala, é que nem o disparo de uma flecha, é como o disparo de uma arma de fogo. A partir desse momento não tem mais como fazer a flecha retornar ao arco e nem a bala retornar à arma. Então, por isso, no pensamento de Deus, Deus realmente estava nesse conflito sobre ter criado o ser humano. Mas quando ele vem para aplicar o juízo, o julgamento, com a fala, então ele muda a direção, né, da severidade do julgamento, ele muda para a generosidade do julgamento, porque ele salva Noa e a sua família, para dar continuidade à raça humana, ok? Então, isso suscita, né, a seguinte pergunta: o que fez com que Deus amenizasse o seu decreto? A resposta é bem clara e simples e objetiva. Porque eu lamento tê-lo criado. Ou seja, o fato do homem ter sido criado por Deus, né, eventualmente levou a se apiedar do trabalho de suas próprias mãos. Então ele se apiedou do ser humano em si. Por isso que Noa e a sua casa
né, a sua família achou graças diante de Hashem, ok? Uma outra palavra que nós temos aqui dentro desse sentido, que os nossos mestres trazem para nós, é sobre a questão que a reação de Deus quanto à questão da corrupção da humanidade, né, nos seus mais baixos níveis, podemos aprender duas lições dentro desse aspecto importantes para a nossa vida, do nosso dia a dia. A primeira lição que nós temos aqui é que Deus pensou em destruir a humanidade, mas ele só emitiu o seu decreto após ter apaziguado a sua ira. Isso nos ensina quão importante é falar de forma positiva sobre as outras pessoas. Se Deus, ele próprio, se restringiu em submeter pensamentos negativos à fala, tanto maior é a nossa obrigação de nos cuidarmos em não falar mal dos outros. Ou seja, no princípio desse primeiro item aqui, sobre a questão das lições que nós vemos aqui com a questão de a decadência da raça humana e o juízo divino. Então, nesse primeiro tópico aqui, que nós estamos no seu início, mostra para nós que o próprio Deus, ele pensou severamente, certo? Ele pensou severamente em realmente extinguir a raça humana. Mas na hora que ele vai emitir o decreto pela fala, então a sua ira já está apaziguada. Então ele usa de misericórdia para fazer juízo. E por isso que ele salva Noé e toda a sua família. Nossos sábios ensinam que nesse aspecto existe o Lashon Hará, que é a maledicência, e ela prejudica três pessoas. Primeiro, aquele que fala. Segundo, aquele que ouve. E terceiro, aquele de quem se fala. Segundo o Talmud Erhim 15b. É fácil de entender porque quem fala e quem escuta devem ser punidos. Eles participam diretamente do pecado. Mas por que aquele sobre quem se fala deve ser punido também? Afinal, ele não estava nem presente no momento da fofoca. Então a resposta para esse questionamento nos fala que é a revelação de algo previamente escondido no pensamento. Assim, falar mal de outra pessoa faz com que as suas falhas de caráter se tornem mais pronunciadas no mundo, o que pode gerar um decreto celestial de punição sobre ela. E a má fala que pode prejudicar o próprio e não os pensamentos que permanecem ocultos, o que nos ensina quão cuidadoso a pessoa deve ser com o que fala sobre os outros. Então, nesse primeiro aspecto aqui, está conectado diretamente com a questão do Lashon Hará, a língua má ou a língua maldita, que gosta de fazer fofoca, fazer maledicência, etc. e tal. Então, nesse primeiro tópico aqui, o que realmente os nossos mestres querem nos ensinar é que, enquanto está no pensamento, é uma situação. Mas quando vem a fala, a pessoa ela acaba envolvendo três pessoas: ela mesma, quem ouve e de quem se fala. E os três são punidos. Mais intensamente quem fala e quem ouve. Menos intensamente de quem se fala. Né? Pela explicação aqui dos nossos sábios, falam que enquanto estão ocultos os pensamentos, é uma situação. Mas a partir do momento que eles vêm para a luz, através da fala, já é uma outra situação. Então, nesse sentido aí, os nossos sábios falam que as falhas de caráter daquela pessoa, elas tornam mais pronunciadas no mundo, o que pode gerar um decreto celestial de punição sobre ela. Porque ela vai começar a evidenciar o seu lado negativo. Aí tem que vir a punição também. Então, por isso, né, o Lashon Hará é uma linguagem má,
maledicência, que maledicência significa colocar uma pessoa contra a outra, fazer fofoca de outra pessoa, né? Então essa maledicência, ela precisa ser bloqueada. Ela está à nossa mercê dia a dia, mas é nós que decidimos bloquear. E quando esse Lashon Hará entra em atividade? Quando o nosso Yetzer Hará, a nossa inclinação para o mal está forte. Quando o nosso lado animal da nossa alma está forte. Então ela vem e domina. Então isso mostra para nós o quão cuidadosos precisamos ser. Porque num segundo, menos do que um segundo, você pode sair de águas calmas para águas turbulentas, e grandes turbulências podem trazer essas águas. Então, por isso, enquanto está no pensamento, nós precisamos realmente nos esforçarmos para que nós não venhamos dar à luz, através da fala, aquilo que está no nosso pensamento. Porque aí, como diz o outro, né, aí o bicho pega mesmo. O segundo fato dessa história toda aqui, ou dessas duas lições, a segunda lição diz: Deus considerou o que fazer com o homem, mas ele não chegou a uma decisão definitiva. Mesmo em pensamento, né, ele não definiu a sentença final, ok? Então, isso nos ensina que mesmo quando vemos uma pessoa fazendo algo errado, não devemos tirar conclusões definitivas sobre o mérito das suas ações. Nem mesmo num pensamento nós precisamos ficar pensando estas coisas, e muito menos em falar, porque a partir do momento que você fala, você está decretando. Pois se Deus, que tudo sabe e não erra nunca, Ele mesmo parou para ponderar, aliviar, né, e considerar seus pensamentos severos sobre os homens, então nós, que podemos facilmente julgar mal os outros, certamente não devemos condenar ninguém, nem mesmo em pensamento. Ao contrário, devemos sempre nos esforçar em julgar os outros favoravelmente, né? Então aqui está a lei de Levítico 19:18. Amarás o teu próximo como você ama a si mesmo, né? Então, amados, vejam bem como que nós temos diante de nós que, de fato, na Torá, tudo está na Torá. Tudo está na Torá. E é importante você estar a par dessa situação para que você não possa realmente achar que alguma coisa falta à Torá. Tudo está na Torá. E toda a Torá está em Deus. Todo mundo, todo o universo está em Deus, dentro de Deus. Então é por isso que nós precisamos estar aí, de fato, né, procurando fazer que sempre Hashem esteja sentado no trono, não da severidade, mas no trono da misericórdia, para que você, nós sejamos realmente julgados com um bom veredicto, ok? Então, por isso, a maior advertência que nós temos aqui nesse encerramento da nossa primeira lição do novo ciclo dos estudos de Torá: cuidado com a sua fala, cuidado com o seu Lashon Hará, ok? Então a mesma coisa se aplica com referência ao povo de Israel. Ame o povo de Israel, ame os judeus, ame a terra de Israel, ame Jerusalém, e que cada vez mais nós possamos estar ombro a ombro com o nosso irmão judeu, transformando este mundo para ser a moradia de Deus. Shalom, shalom, amados. Até mais. Às 18 horas, a Havidalá, às 18 horas e 45 minutos, nós estaremos transmitindo diretamente da Sinagoga Beneinor Regional Bauru, a Havidalá. Ok? Shabbat Shalom, né? Um Shavuot Tov, uma semana preciosa para você e sua família. Shalom, shalom.